observe que aqui a nossa emenda ficou na parte da frente. Então, o que nós vamos fazer? Ó, essa parte que é importante para o acabamento da peça. Nós vamos caminhar com esses pontos baixos até o outro lado, tá? Então, nós vamos levá-lo... Não, observe que eu não estou contando, tá? Então, eu tô caminhando com o final da carreira. Ó, então, eu vou dar a volta nessa perninha aqui. E eu vou contar como final da nossa carreira aqui nessa parte de trás. Ó, então, eu vou contar como final da carreira aqui na parte de trás, nessa emenda da perninha. Então, caminhamos com a nossa emenda, que estava aqui na parte da frente, a gente caminhou com ela aqui para trás. E agora, vamos para nossa segunda carreira, tá? Zerei a contagem de novo, a primeira carreira foi essa carreira aqui da emenda. E agora, aqui é a primeira carreira do corpo. Então, aqui, nós vamos começar com um aumento, tá? Então, nesse ponto aqui, antes, deixa eu voltar um ponto aqui, ó, para nossa emenda ficar no penúltimo ponto da perna. Aqui, no penúltimo ponto da perna. No último ponto da perninha, antes dos 3 pontos da corrente, nós vamos começar aqui com um aumento, tá? Então, nós vamos fazer um aumento aqui no primeiro ponto, que é o último ponto da perna. Nós vamos fazer 3 correntes, ó, 3 pontos baixos naqueles 3 pontos que nós fizemos na corrente. No primeiro ponto da perna, da próxima perna, nós vamos fazer um aumento. Então, aqui no primeiro ponto da perna, um aumento. E agora, nós vamos dar a volta na primeira perna. Ó, então, vamos fazer pontos baixos por toda a volta dessa perninha. E vamos fazer a mesma coisa aqui na parte da frente. Chegando aqui. Ó, então, aqui está os 3 pontos que nós fizemos na corrente. Cheguei aqui no penúltimo ponto da perna. No último ponto, eu vou fazer um aumento. Vou fazer os 3 pontos baixos normalmente, aqueles 3 que estavam em cima da corrente. No primeiro ponto da perna seguinte, a gente faz mais um aumento e dá a volta e encerra a nossa carreira. Carreirinha finalizada. Então, nós fizemos aumento nessas 4 extremidades aqui, né? Na última carreira da perninha. Então, nessa última carreira aqui tem um aumento, nessa última carreira de cá tem um aumento, do outro lado, na última, tô falando carreira, né? No último ponto. No último ponto de cá tem um aumento e no último ponto aqui da perninha tem outro aumento. Então, ao todo aqui, nós fizemos um total de 47 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Agora, são aumentos uniformes, são 6 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. 6 pontos baixos e... Eita, o meu tá escapando aqui. 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Fizemos aqui 6 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E aqui no final, sobrou 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Então, nesse último aqui, nós vamos fazer esses 4 pontos baixos. Então, 2, 3, 4. E no último ponto, nós vamos fechar com um aumento, tá? Então, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, 6 vezes. E aqui, 4 pontos baixos e um aumento. Carreira finalizada.
Então, fizemos aqui 6 pontos baixos entre os aumentos 6 vezes por toda a volta. Chegou aqui no final, nós fizemos 4 pontos baixos e um aumento no último ponto. Então, ao todo, nessa carreira aqui, nós ficamos com 54 pontos baixos. E agora aqui, nós vamos fazer um aumento bem no meio da perna aqui, né? 2 aumentos, na verdade, seguidos, no meio da parte de trás da perna. Então, aqui eu vou marcar o meio, mais ou menos o meio da perna, tá? Então, é nessa primeira marcação aqui, e vou marcar o meio aqui da segunda perna. Aonde eu estou, né? Por que eu tô marcando aqui? Para não ter margem de erro. Então, coloquem as suas marcações no meio da parte de trás da perna, tá? Mais ou menos o meio da parte de trás da perna. Se a sua marcação, se a quantidade de pontos que eu passar aqui tiver diferente, você segue as suas marcações, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer pontos baixos até a marcação, sem aumentar nada. Então, é ponto sobre ponto. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fiz 10 pontos baixos. Então, eu comecei aqui, fiz 10 pontos baixos. Aqui na primeira marcação, eu vou fazer 2 aumentos seguidos, tá? Então, um aumento, mais um aumento. E agora, eu vou contornar de pontos baixos até chegar aqui nessa segunda marcação, tá? Então, eu vou fazer pontos baixos aqui até chegar na segunda marcação. Quando eu chegar, eu volto aqui com vocês pra gente fazer o aumento. Fiz aqui, a partir desse segundo aumento, 37 pontos baixos e cheguei aqui na segunda marcação. E aqui, eu vou fazer 2 aumentos seguidos também. Então, aqui eu vou fazer um aumento e, novamente, outro aumento. E aqui, vou terminar a carreira com 3 pontos baixos. Ao todo, aqui nessa carreirinha, nós fizemos um total de 58 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer algumas carreiras de ponto sobre ponto. São 5 carreirinhas, tá? Então, portanto, ó, 5 carreirinhas de pontos sobre pontos em cada uma das carreiras com 58 pontos baixos, tá? Então, é só a gente subir aqui essa parte de cima da calça, 5 carreiras com 58 pontos baixos, cada uma delas. Terminadas aqui as nossas 5 carreirinhas, então fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas com 58 pontos baixos cada carreira. Vamos para a próxima carreira. A próxima é a carreira de número 10. Vou tirar esse marcador daqui, vou colocar ele aqui em cima. E aqui, nós vamos fazer o inverso da quarta carreira, onde a gente colocou aqueles 2 aumentos aqui embaixo. Então, nós vamos começar aqui com 10 pontos baixos. E, depois desses 10 pontos baixos, nós vamos fazer 2 diminuições seguidas. Então, eu fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, aqui, a gente faz a primeira diminuição e depois a segunda diminuição. Agora, nós vamos dar a volta, tá? Então, nós vamos fazer aqui 37 pontos baixos. Então, a gente vai dar a volta, 37 pontos baixos. Fiz os 37 pontos baixos e agora aqui a gente vai fazer 2 diminuições. Então, aqui, a primeira diminuição, a segunda diminuição. Deixa eu só fazer de novo, porque esse ponto aqui ficou um pouquinho frouxo. Então, é importante nas diminuições a gente apertar bem o ponto para ele não ficar aberto. E aqui, vou terminar a carreira com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Carreirinha finalizada. Então, fizemos aqui mais ou menos
o bumbum, ó, ficou uma elevaçãozinha aqui, fizemos o bumbum do nosso vovô. E nessa carreira aqui, nós terminamos com 54 pontos baixos. Próxima carreira, que é a carreira de número 11, nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. 4 vezes. Então, é só a gente seguir. Fiz 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e uma diminuição. Então, nós vamos repetir esses 9 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. E quando a gente chegar aqui no final, a gente faz 10 pontos baixos direto. Carreirinha aqui finalizada. Deixa eu só colocar o marcador aqui. Então, vamos só recapitular o que nós fizemos. Fizemos 9 pontos baixos entre as diminuições, com 4 diminuições. Cheguei aqui na última diminuição, nós fizemos 10 pontos baixos direto, tá? Então, aqui no último, não fica diminuição. Então, aqui, nós fechamos o total da nossa carreira com 50 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto com 50 pontos baixos. Então, nós vamos fazer aqui a nossa carreirinha de número 12 com 50 pontos baixos. Então, sem aumento e sem diminuições. Carreirinha finalizada. Então, fizemos aqui a nossa carreirinha com 50 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira com 50 pontos baixos, tá? Então, é mais uma carreirinha de ponto sobre ponto. Carreirinha finalizada. Eu já cortei o fio, fiz aqui 2 pontos baixíssimos, tá? Eu já deixei o fio aqui. Agora, nós vamos trocar de cor. E eu coloquei algumas marcações aqui e já explico para que ela vai servir. A cor que eu vou utilizar de camisa é esse azul, tá? Então, é o mesmo azul que eu coloquei nas manguinhas. E nós vamos emendar esse fio aqui na parte de trás, tá? Não precisa ser na mesma emenda aqui do fio, porque aqui a gente vai colocar o cinto, vai ficar disfarçadinho. Então, eu vou começar aqui, ó, bem no meio mesmo. E eu vou fazer o primeiro ponto, né, a primeira emenda do fio, só na alcinha de trás do ponto. Ah, então, eu vou prender o fio azul aqui, só na alcinha de trás. Agora, eu vou inserir a minha agulha nas duas alcinhas e vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui. Agora, a gente vai fazer pontos baixos até a gente chegar nessa marcação ali da frente. Por que eu coloquei essa marcação aqui? Porque como ele é um vovô, ele é barrigudinho, tá? Mas se você não quiser fazer com barriga, você passa direto. Mas eu acho que fica bem legal. Ó, pra fazer a barriguinha, eu marquei, né, mais ou menos aqui o meio, tá? Eu usei a agulha mesmo pra fazer essa marcação, tá? Então, aqui, a partir do meio, né, eu peguei aqui do meio do pezinho, tá? Marquei dos dois lados, mais ou menos o meio do pezinho. E marquei, então, essa parte da frente aqui, onde a gente vai fazer alguns aumentos pra ele ficar barrigudinho. Por que eu não tô passando a quantidade de pontos? Porque senão pode dar variações, né, dependendo do local aqui atrás que você começar a fazer sua carreira, tá? Então, para não dar diferença, a gente faz essa marcação com um marcador de pontos para ficar mais fácil, pra gente não ter margem de erro. Então, vou fazer pontos baixos até a marcação, tá? Tô conversando e tô fazendo aqui os pontos baixos. E aqui, nessa marcação, quando a gente chegar, nós vamos fazer sequências de um ponto baixo e um aumento, tá? Então, vou começar, ó. Primeiro aqui. Vou até colocar essa marcação verde aqui, marcando o primeiro ponto que a gente vai começar aqui a aumentar a nossa barriga. Então, um ponto baixo, um aumento. E aí, nós vamos repetir até a outra marcação. Um ponto baixo, segundo aumento, um ponto baixo, terceiro aumento, um ponto baixo, quarto aumento, um ponto baixo,
quinto aumento, um ponto baixo, sexto aumento, e aqui por último, um ponto baixo e oitavo aumento. Então, nessa sequência aqui, ó, nós fizemos uma sequência de 8 aumentos, intercalado com um ponto baixo. Então, um ponto baixo e um aumento 8 vezes, tá? Então, eu já vou tirar essa marcação aqui. E agora, a gente faz pontos baixos, né? A gente verifica que se ficou retinho, vai ficar mesmo aqui no rumo da barriguinha. E agora, a gente continua com pontos baixos até o final da carreira, tá? Então, a gente continua fazendo aí pontos baixos até a gente chegar e finalizar essa primeira carreira aqui. Tínhamos aqui 50 pontos baixos, fizemos 7 aumentos aqui na frente, então nós fechamos a nossa carreira com um total de 57 pontos baixos. Agora aqui a gente vai fazer uma sequência de 5 carreiras de ponto sobre ponto. Então são 5 carreiras, 5 carreirinhas com 57 pontos baixos cada uma delas. Então é só fazer ponto sobre ponto por 5 carreiras. Finalizadas aqui as nossas 5 carreiras, então fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas com 57 pontos baixos cada uma delas. Então agora a gente vai colocar o marcador aqui em cima e nós vamos fazer uma carreira de diminuições. São 9 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir por 6 vezes. Deixa eu colocar mais apertado o meu ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma diminuição. E nós vamos repetir esses 9 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta até o final da carreira. Fiz aqui 9 pontos baixos entre as diminuições e foram um total de 6 diminuições, e aqui no final da carreira sobraram 2 pontos baixos. Então, a gente faz aqui esses 2 pontos baixos. Só uma correção, nessa última carreira eu falei que foram 6 diminuições, na verdade foram 5 diminuições, tá? Então, são 5 diminuições com 9 pontos baixos entre elas, e aí sobra 2 pontos. Então, no final dessa carreira aqui, nós temos um total de 52 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer agora 8 pontos baixos e uma diminuição. Só que aqui, nós vamos dar uma intercalada. Nós vamos começar já com uma diminuição. Então, é uma diminuição, a gente começa agora, e 8 pontos baixos. E aí, a gente segue, uma diminuição e 8 pontos baixos. Aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, novamente, uma diminuição, e aí eu vou fazendo até chegar no final da carreira. Carreira finalizada, então ficou uma diminuição aqui no início e uma diminuição no final. Contando todas as diminuições, deram 6 diminuições. E aqui, né, entre cada uma delas, 8 pontos baixos, exceto aqui no final, né, que uma diminuição, a gente começa com uma diminuição e termina a carreira com uma outra diminuição. Então, nós ficamos com um total de 46 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, são 46 pontos baixos nessa próxima carreira, que é a carreira de número 21. Então, é só a gente fazer pontos sobre pontos, tá? Sem aumento e sem diminuições. Carreirinha finalizada. Então, fizemos aqui uma carreirinha de ponto sobre ponto com 46 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, nós vamos começar com 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Opa, escapou aqui, 6, 7 e uma diminuição. E nós vamos repetir esses 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Fizemos aqui 7 pontos baixos entre as diminuições e aqui sobrou um ponto baixo e a gente faz esse ponto baixo aqui para finalizar a carreira. Nessa carreira, nós finalizamos com um total de 41 pontos baixos. A próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto, com 41 pontos baixos. E após essa carreira, nós já vamos colocar o enchimento. Então, é só fazer essa carreira com pontos sobre pontos, sem aumento e sem diminuições, com 41 pontos baixos, e a gente já coloca enchimento na nossa peça. Já fiz aqui a nossa carreira de ponto sobre ponto e já coloquei enchimento. É importante a gente colocar bastante enchimento, principalmente nessas partezinhas aqui da perna, tá? E ir empurrando, né, o enchimento, principalmente aqui nessas partes aqui da calça, porque é o enchimento que vai dar o detalhe, né? Vai dar o volume aqui do bumbum do nosso vovô. E aqui nas perninhas também, tá? Porque senão depois, quando a gente for colocá-lo em pé, ele não vai parar, tá? Então, é importante encher essas regiões aqui bem cheias, né? Aqui da perninha. Então, coloca enchimento, aperta aqui atrás pra ver se não tá mole. Se estiver mole, coloca mais enchimento pra ficar uma peça legal quando estiver pronta. Então, na próxima carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. E depois dessa carreira de diminuição, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. E nós vamos repetir o padrão por toda a volta. 6 pontos baixos e uma diminuição. E na próxima carreira, uma carreira de ponto sobre ponto. Carreirinha quase finalizada. Então, eu fiz aqui 6 pontos baixos entre os aumentos e sobrou um ponto baixo. Então, eu faço esse ponto baixo. E agora, uma carreira de ponto sobre ponto. Carreirinhas finalizadas. Então, fizemos aqui 2 carreiras, né? Uma com 6 pontos baixos e uma diminuição e mais uma de ponto sobre ponto. Então, ao todo aqui, nós temos um total de 36 pontos baixos. Próxima carreira é mais uma carreira de diminuição. São 5 pontos baixos e uma diminuição e vai sobrar um ponto baixo no final. Então, a gente já faz ele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, uma diminuição. E a gente repete até o final. 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Fizemos aqui 5 pontos baixos entre as diminuições e sobrou um ponto baixo aqui no final sozinho e nós já fizemos. Próxima carreira é ponto sobre ponto, tá? Então, é uma carreira de ponto sobre ponto com 31 pontos baixos. Então, ao todo aqui, nós temos 31 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, que é a nossa carreira de número 28, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E repetir por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. No final, nós teremos 26 pontos baixos, porque vai sobrar um ponto, tá? Então, a gente faz 4 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes, sobra um ponto baixo aqui no final. Carreirinha finalizada. Fizemos aqui, então, 4 pontos baixos entre as diminuições, mais um ponto baixo aqui no final. Então, temos um total de 26 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer aqui 2 carreirinhas de pontos sobre pontos. Então, são 2 carreiras com 26 pontos baixos, cada uma delas. Então, sem aumento e sem diminuições. Feitas as 2 carreirinhas aqui de ponto sobre ponto,
com os 26 pontos baixos. Agora, nós vamos unir aqui os bracinhos. Para unir os bracinhos, eu vou pegar alguns alfinetes aqui para facilitar a nossa vida. Como nós finalizamos aqui o nosso bracinho com 12 pontos baixos, a gente vai fazer 6 junto com a próxima carreira que nós fizemos. Só que para isso, nós precisamos posicionar as emendas para o lado de dentro do corpo. E aqui, a gente precisa posicionar o bracinho de modo que ele fique bem certinho na lateral. Então, a gente precisa pegar os 6 pontos aqui, de modo que ele fica certinho aqui na lateral. Então, aqui, a gente precisa posicionar com bastante cuidado. Então, eu vou posicionar aqui. Ó, e aqui vai no olhômetro mesmo, tá? 1, 2, como foi aqui? Prendi 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6. Então, é nesse aqui, nós vamos prender ali no sexto também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, a gente precisa verificar se ele vai ficar reto ou se ele vai ficar muito pra frente ou muito pra trás. Deixa eu prender aqui esse alfinete pra não escapar. Prendi aqui mais ou menos os bracinhos, tá? Na lateral, onde eles devem ficar. E é importante a gente emendar e contar os 6 pontos que vão ficar junto, tá? Igual eu fiz aqui nesse aqui. Então, eu emendei no primeiro ponto e no sexto ponto, tá? Tanto do corpo quanto do bracinho. E olha só, a gente tem que cuidar para que ele fique, né, retinho, assim, na lateral do corpo, para que fique agradável aqui depois que a gente unir essa parte. Então, eu vou passar a quantidade de pontos, mas se acaso o seu não der certo, ficar mais para trás ou mais para frente, você modifica de acordo com a necessidade, tá? Então, sempre deixando os bracinhos assim, ó, alinhados, um do ladinho do outro, como deve ser. Então, vamos lá. Vou marcar aqui o último ponto dessa carreira. E nós vamos começar aqui fazendo pontos baixos, tá? Então, essa carreira aqui nós vamos emendar os bracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. O meu foi 6 pontos baixos aqui. Aí, agora eu vou tirar. E aqui agora, no próximo ponto, nós vamos fazer junto os 2 pontos. Então, deixa eu posicionar aqui de novo a parte da emenda, essa aqui. Então, nós vamos fazer de cá. E aí, nós vamos pegar os 2 pontos, tá? O pontinho aqui do braço, ó, peguei o pontinho do braço. E agora, eu vou pegar o meu próximo ponto aqui do corpo. Ó, então, eu peguei o ponto do braço, o ponto do corpo e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o ponto do braço, o ponto do corpo e vou fazer mais um ponto baixo. Lembrando que são 6 pontos, então, eu vou repetir isso 6 vezes. Aqui eu fiz 3, aí no próximo, 4. Ó, e eu vou terminar na marcação que eu fiz, por isso que é importante a gente marcar, fazer a marcação do início e fazer a marcação do final. 5. E aqui, o último ponto vai ser nessa última marcação aqui. 6. E agora, segue o baile, tá? Ele vai ficar assim, ó. Uma partezinha grudada e a outra parte vai ficar aberta. Deixa eu mostrar aqui direitinho, ó. Uma partezinha vai ficar grudada, que é essa daqui, ó. Essa parte aqui grudadinha e essa parte aqui aberta, tá? Então, o bracinho ele vai ficar abertinho aqui mesmo. Ok, 6 pontos baixos pegando o bracinho. E agora, nós vamos fazer pontos baixos normalmente. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, aqui 9. E aqui eu vou repetir a mesma coisa, né? Lembrando de colocar a parte da emenda do bracinho pra dentro. E aqui já vou tirar a marcação pra facilitar aqui. Gente, é muito difícil porque eu fico com a câmera na minha frente, então eu não consigo enxergar muito bem os pontos, tá? Mas vamos lá, vai dar certo. Posicionar aqui de novo. E aqui agora a gente vai pegar as duas partes, né? O bracinho, emendando esse bracinho no corpo. Vamos pegar aqui o primeiro ponto. Ó, então, peguei o primeiro pontinho aqui do braço, vou colocar no corpo. Primeiro ponto baixo. Vou fazer a mesma coisa com o segundo, ó. Então, o segundo, no segundo pontinho do braço. Agora ficou fácil, né? O terceiro no terceiro. O quarto no quarto. O quinto ponto baixo do braço deu bem na emenda, não tem problema. No quinto, e aí a gente termina na marcação que a gente fez, que é aqui o sexto pontinho do braço. E aqui a gente faz mais um ponto. Vou chegar até o meio, pra gente finalizar a carreira aqui no meio. Vou colocar o marcador de finalização da carreira. Ó, então tá assim, nossos bracinhos estão grudados. Agora, revisa, tá? Se tá certinho do ladinho do corpo, se não tiver desmanche, posiciona de novo e faz de novo. Então, carreirinha finalizada. E aqui, nós continuamos com 26 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, pegando aqui, ó, a lateral do nosso bracinho, tá? Nós não vamos passar a carreira aqui por dentro, nós vamos passar a carreira aqui, ó, nesses 6 pontos baixos que sobraram do bracinho. Então, nós vamos dar uma volta, opa, minha agulha, nós vamos dar uma volta de ponto sobre ponto, só que pegando, né, essa partezinha de fora do bracinho que a gente deixou. Chegando aqui, no último ponto, o que que a gente faz? Vai pro bracinho. Ó, lembrando que esse primeiro ponto aqui, ele já tá preso no braço. Então, a gente já pula pro próximo, pra não dar diferença. Então, são 6 pontos baixos em cima desse braço. Aqui eu fiz 3, 4, 5 e o último ponto, 6. Lembrando que ficou esse fiozinho aqui. Eu vou deixar ele solto e vou arrematar com a agulha depois, porque às vezes fica alguma aberturinha, alguma coisa aqui, e aí a gente já usa pra poder fechar. Então, aqui a gente volta pro corpo de novo, ó. Então, pontos baixos. E aí, a gente segue fazendo pontos baixos no corpo até chegar no outro braço. Então, vamos indo. Ponto sobre ponto. Até chegar aqui no outro bracinho. Chegamos aqui no outro braço. O que que a gente faz? Ó, a gente já pula direto pro pontinho que não tá feito. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui o último pontinho, 6. E aqui a gente termina a carreira na nossa marcação. Já aproveitei aqui para colocar o enchimento, tá? E observa para não colocar bastante enchimento, tá? Então, põe uma quantidade que ele fica firme, mas que não abre muito ponto. Tá vendo aqui, né? Eu coloquei bastante enchimento, ele tá bem durinho, só que os pontos, eles não estão abertos, tá? Eles não estão distantes um do outro. E isso é importante pro acabamento do nosso amigurumi. Então, vamos lá. Então, essa carreira aqui que nós acabamos de fazer,
Foi uma carreira de ponto sobre ponto e nós fizemos 26 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição e repetir por toda a volta. Então, nós vamos fazer aqui. 1, 2, 3 e uma diminuição. E repetir por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizando aqui a carreira, então fizemos 3 pontos baixos entre as diminuições e aqui por último a gente faz 3 pontos baixos sozinhos. Fizemos aqui nessa carreirinha 3 pontos baixos entre as diminuições e aqui por último sobra um ponto baixo sozinho. Então, nessa carreirinha aqui, nós ficamos com 21 pontos baixos. Na próxima carreirinha, é mais uma carreira de diminuições. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu fiz aqui 2 e agora uma diminuição. E nós vamos repetir por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Chegando aqui no final, última diminuição e aquele ponto baixo sozinho. Pronto, fechamos aqui a carreirinha do pescoço com um total de 17 pontos baixos. Agora aqui, nós vamos marcar o último ponto, fazer 2 pontos baixíssimos e nós vamos fazer uma troca de cores. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos baixíssimos, vou cortar o fio. Vamos fazer a troca de cores. Aqui eu já estou com o tom de pele, tá? É o mesmo tom que a gente colocou aqui nas mãozinhas. E nós vamos fazer essa carreira só pegando na alcinha de trás. Então, eu vou emendar o fio aqui só na alcinha de trás. Primeiro eu vou prender. Agora, eu vou fazer o primeiro ponto baixo aqui na alcinha de trás. O segundo ponto baixo, vou fazer na alcinha de trás do segundo ponto baixíssimo, que nós fizemos na carreira anterior. E agora, é só continuar normalmente com pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás. Então, a gente vai dar a volta aqui, 17 pontos baixos. Depois dessa primeira carreira, a gente vai fazer mais 2 carreiras, pegando nas alcinhas, nas 2 alcinhas, tá? Então, essa carreira aqui, a gente vai contar como carreira 1, depois a carreira de número 2 e a carreira de número 3, com 17 pontos baixos, tá? E a carreira número 2 e número 3 é pegando nas 2 alcinhas. Finalizadas aqui as nossas 3 carreirinhas do pescoço, então, nós fizemos a primeira carreirinha só pegando nas alcinhas de trás. Ó, então, só pegando, né, nas alcinhas de trás, deixando essas alcinhas aqui livres. A segunda e a terceira carreira do pescoço, nós fizemos normalmente, pegando as 2 alcinhas. Então, nós ficamos aqui com 3 carreirinhas para compor o pescoço. Antes da gente continuar, eu não vou cortar o fio, nós vamos fazer alguns acabamentos aqui, né? Como eu deixei o fiozinho saindo aqui, eu vou escondê-lo, tá? Então, vou observar aqui se ficou algum buraquinho nos bracinhos, tá? De um lado e do outro, né? Se você observar, se no seu tiver ficado também, você faz a mesma coisa, se não, pode ir pra frente. Já arrematei aqui todos os meus pontinhos que ficaram abertos aqui, já escondi o fio. Agora, a gente vai fazer a gola aqui nessas alcinhas, antes de fazer a cabeça, porque fica mais fácil da gente crochetar sem a cabeça. Aqui, nós vamos deixar um pontinho livre aqui na frente, tá? Então, eu vou pegar nessa alcinha de cá e nessa alcinha de cá. Ó, e vou deixar essa alcinha aqui do meio livre, tá? Então, marca bem a alcinha que tá no meio. E aqui nós vamos fazer crochê
pontos, né, em volta dessas alcinhas até chegar do lado de cá, tá? Pra fazer a gola. Então, a gente vai ter que começar aqui num desses lados. A gente vai começar do lado de cá, coloca a parte do pescoço voltada pra você, do jeito que eu tô colocando aqui. E agora aqui eu vou tirar essa primeira marcação e nós vamos colocar o nosso fio, emendar o nosso fio, justamente nessa primeira marcação. Então, eu vou emendar o fio aqui. Nós vamos fazer aqui mais uma corrente, tá? Então, aqui 2 correntinhas. E nós vamos construir uma carreira de meio ponto alto. Então, aqui, deixa eu fazer o primeiro. E aqui, em toda a volta, uma carreirinha de meio ponto alto. Então, nós vamos laçar nossa agulha, vamos inserir lá na alcinha do pescoço que a gente deixou. Deixa eu tirar esse fio aqui. Ó, na alcinha do pescoço que a gente deixou. Vamos puxar, ficamos com 3 laçadas na agulha. E aí, a gente puxa essas 3 laçadas de uma vez só. Esse é o meio ponto alto. Então, nós vamos repetir isso por toda a volta. Então, uma carreirinha de meio ponto alto em volta de todo esse pescoço. Chegamos aqui no final. Então, eu fiz toda a volta com meio pontos altos. Agora, nós vamos cortar o nosso fio, tá? Esse bege eu não cortei, porque eu ainda vou continuar com ele. Vou dar aquele nozinho aqui na ponta. Ó, porque nós precisamos esconder esse fio aqui depois. E nós vamos começar novamente do lado de cá. Porque se eu levantar as correntinhas aqui e retornar fazendo, vai ficar do avesso. E não é isso que a gente quer. Então, a gente vai arrematar aqui e começar no ponto inicial, no primeiro ponto aqui que nós fizemos na golinha novamente. Aí, aqui, nós só vamos fazer na alcinha da frente. Na alcinha de fora, aliás, né? Então, aqui. Peguei aqui a primeira alcinha. Vou emendar novamente o fio azul aqui. E agora aqui, nós vamos subir já 3 correntinhas, porque agora nós vamos fazer uma carreira de ponto alto, tá? Então, vou fazer um ponto alto nesse mesmo ponto aqui. E agora, eu já faço os outros pontos em cima desse fio aqui pra fazer o acabamento. Então, aqui, nós vamos fazer pontos altos em todas as alcinhas da frente. Ó, então, só de trás, aliás, né? Só na alcinha de trás. Só tô pegando a alcinha de trás. E aqui, eu dei uma laçada na agulha, puxa 2, puxa 2. Então, novamente, vou dar uma laçada na agulha, vou inserir só na alcinha de trás do ponto e vou fazer o ponto alto. Então, nós vamos repetir por toda a volta essa carreira de ponto alto. Chegando aqui no final, último ponto, e aqui nós vamos fazer 2 pontos altos nesse último ponto aqui. Porque lembra que do lado de cá, nós fizemos 3 correntes e fizemos o ponto alto no mesmo ponto de base aqui da corrente. Então, do lado de cá, nós vamos fazer 2 pontos altos aqui no mesmo ponto para poder finalizar. E aqui, ó, a gente desce aqui e aí fica pronta, né? Cheio de fio, esse desespero de fio aqui, pronta a nossa golinha. Coisa depois a gente pode colocar um botãozinho aqui para enfeitar, mas é assim. Agora é só a gente cortar, arrematar e esconder todos os fios. Finalizada aqui, então, a nossa golinha. E ela ficou assim. Olha que coisinha mais charmosa, bonitinha que ficou a nossa gola.